Boa noite, queridos irmãos e amigos que têm nos acompanhado em nosso encontro Conectar. Todas as quartas nós estamos aqui estudando o Evangelho de Mateus e hoje eu quero convidar você a ler comigo capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Mas antes da leitura eu queria fazer uma oração com você neste momento. Eu te convido então a fechar os olhos para que você possa junto comigo realmente se concentrar na pessoa de Cristo Jesus. Amado Deus, nós estamos agora reunidos através deste encontro, cada um em sua casa, mas unidos agora pelo mesmo Espírito, pela mesma fé. Nós clamamos ao Senhor para que fale conosco, ministre as nossas vidas, que este seja um tempo de crescimento para nós. Nós temos ido à Tua Palavra e estudado o Evangelho de Mateus e hoje, Senhor, nós estaremos mais uma vez prosseguindo neste estudo e nós oramos para que o Teu Espírito ministre a nós, Senhor, e fale aos nossos corações. É o que te pedimos agora, no Teu santo nome, Jesus. Amém. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É muito interessante o texto que lemos, mas precisamos ligar este texto antes de falarmos qualquer coisa ao seu contexto. Jesus vem falando a respeito do caminho largo e do caminho estreito. E ele fala que o caminho largo nos leva a uma porta larga e que muitos entrarão por esta porta e que esta porta conduz à perdição. Por outro lado, Jesus diz que existe um caminho estreito que leva a uma porta estreita e que esta porta estreita conduz à vida. E então Jesus passa a dizer: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado com os falsos profetas. E nós falamos isso em nosso último encontro. Eles vêm até nós vestidos de peles de ovelhas, porque eles nos veem como ovelhas. São lobos famintos tentando nos devorar. E eles nos conduzem pelo caminho largo, o caminho da porta larga, o caminho que leva à perdição. Então Jesus está dizendo que poucos andam pelo caminho estreito, e aí ele nos chama a atenção para que nós tenhamos cuidado com os falsos profetas. E agora ele passa a dizer que nós reconheceremos os falsos profetas pelos seus frutos. Este texto, ele me chama muita atenção porque nós vivemos dias em que
o acesso às informações e às diversas pregações e mensagens é muito fácil. Você pode escolher agora, neste momento, a quem você quer ouvir. Você pode ir no YouTube, tem diversos pregadores ali, diversas mensagens. Assim como você também tem acesso através da televisão a diversos pregadores. Mas é importante, querido, preste muita atenção, é importante que você conheça profundamente estes pregadores. É importante que você conheça profundamente a Bíblia para que você não seja induzido ao caminho largo, o caminho da porta larga. As pessoas às vezes gostam de ouvir pregadores porque eles são muito carismáticos. Alguns deles, gritam e se expressam de uma forma tão assim forte, vibrante, que as pessoas se apegam àquilo. Mas às vezes os ensinos que eles estão falando são ensinos que te conduzem ao caminho da porta larga. Por isso Jesus diz: vocês podem reconhecê-los através dos seus frutos. Agora é preciso que você dê atenção a isto. Você precisa se aproximar daqueles que estão ministrando a sua vida, daqueles que estão ensinando a você, para que você possa perceber os seus frutos, para que você possa conhecer estas pessoas verdadeiramente. Quem é verdadeiramente o seu pastor? Quem você tem seguido? Você o conhece? Você realmente tem visto o seu andar, o seu proceder? E eu não estou dizendo que pastores não erram. Não fique tentando buscar um pastor perfeito, não é essa a ideia. Não fique tentando achar um pastor que seja santo, 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 porque isso só Deus é. Só Deus, só Jesus Cristo. Mas preste atenção se o seu pastor, ele prega realmente a verdade da palavra. Preste atenção se o seu pastor, ele se esforça, se esmera para viver a palavra e aquilo que ele tem ensinado da palavra. Ou se ele só está usando o púlpito para pedir para você doações, para pedir para você dinheiro, se ele está usando do púlpito para se enriquecer, se o seu pastor, ele só gosta de andar com carro novo, se o seu pastor só gosta de se vestir-se com roupa top, porque Jesus não ficou buscando estas coisas. Jesus não buscou se vestir com as melhores roupas, Jesus não buscou construir templos enormes, Jesus não buscou coisas que o mundo oferece. Preste atenção em quem você tem seguido. Quais são os frutos da vida do seu pastor? Um pastor que acha que a caminhada dele ela é aprovada por Deus, por causa da quantidade de membros que possui, por causa do carro que comprou, porque ele se julga próspero, possivelmente ele não conhece a Jesus Cristo. Jesus não nos ensinou isso, pelo contrário, ele nos mandou espalharmos, irmos por aí pregando o Evangelho, vivemos a vida desprendida. Mas o pastor que eu sigo, olha, ele expulsa demônios, ele diz que cura muitos enfermos, as pessoas sobem lá para testemunharem. Cuidado. A Bíblia diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E Jesus vai dizer claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Veja só, estas pessoas parecem aos nossos olhos fazer boas obras, nós profetizamos, expulsamos demônios, realizamos muitos milagres, mas Jesus chama estas práticas deles de mal. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Eu creio que não preciso dar nomes.
para essas pessoas. Basta você pensar um pouquinho que você vai encontrar os nomes destas pessoas. Você vai encontrar os lugares onde estas coisas são feitas e realizadas sem temor algum, onde as pessoas estão buscando simplesmente enriquecimento, que transformaram o nome de Jesus num comércio, numa forma de barganhar dádivas. Eu me entristeço. A gente tem que falar mais de uma vez a respeito disso, porque as pessoas parecem não enxergarem, ou simplesmente porque são tão obcecadas em ter, tão dominadas pelo seu próprio egoísmo, que não são capazes de perceber aqueles que as manipulam, que usam da sua fé, da boa vontade, para se enriquecer em cima delas. Cuidado com estes homens, porque aqueles que estão seguindo estes homens estão seguindo o caminho da porta larga. Embora eles falem do nome de Jesus, mas preste atenção, porque o próprio Jesus diz que não conhece essas pessoas. Agora Jesus então traz uma advertência a todos aqueles homens que utilizam do nome dele, que o chamam de Senhor, mas que usam do nome de Jesus para se apropriarem da lã e da gordura que as ovelhas produzem, pelo motivo que Jesus então dizem que as suas obras são más, ainda que estejam expulsando demônios, ainda que estejam profetizando ou mesmo curando enfermos, as suas obras são más, segundo a palavra de Jesus. Ele então diz o seguinte, a partir do verso 24, até o verso 29, Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus conclui o seu sermão com as palavras finais, portanto. A conclusão é esta agora. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Quem não as pratica é como um homem insensato. Jesus apresentou diversos ensinos, os quais nós fomos vendo durante este estudo aqui do Sermão do Monte, desde o capítulo 5, as bem-aventuranças, jejum, oração. Ele falou do caminho largo, do caminho estreito, ele falou o cuidado que devemos ter com os falsos pregadores, e ele está dizendo, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Agora, se você ouve estas palavras e você não as pratica, isto é, você não traz para dentro da sua vida como princípios e valores que devem ser vividos, cuidados, você é um insensato, é isso que Jesus está dizendo. E aqui está a diferença do verdadeiro discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele ouve e pratica. O discípulo de Jesus, ele quer ser como Jesus.
O discípulo de Jesus, ele não quer só saber como o seu mestre, ele quer viver como o seu mestre. O discípulo de Jesus, ele não se contenta em ter conhecimento, mas ele quer viver igualzinho o seu mestre, ele quer ser como o seu mestre, ele quer ser confundido e reconhecido como mestre. E só aqueles que praticam o que Jesus ensina pode ser como o mestre. Mas se você apenas ouve e continua sendo conduzido pelo seu coração, ou pelo que você ouve através destes falsos mestres, você está caminhando como insensato, você está caminhando no caminho largo, você não está ouvindo o que Jesus está dizendo, você não está praticando o que Ele está dizendo. Você dessa forma não se faz discípulo, porque o discípulo pratica o que o seu mestre diz. O discípulo é aquele que anda sobre as pisaduras do seu mestre. Ele segue o mestre de perto, de tal forma que ele vai pisando nas marcas que o mestre foi deixando em seus passos. É isto que Jesus espera de mim e de você, que nós possamos praticar, andar como Ele andou, pisando sobre suas pisaduras. Que Deus possa abençoá-lo para que você seja um discípulo verdadeiro. Que Deus possa abençoá-lo a fim de que você consiga praticar em todas as dimensões da sua vida os ensinos de Jesus, como pai, como esposa, como filho, filha, como profissional na sua empresa, como patrão ou empregado, mas que em tudo você viva os princípios e valores de Deus em todas as dimensões, em todos os dias de sua vida. Seja, portanto, um homem sábio, seja um homem prudente, construa sua casa sobre a rocha. Cristo é a rocha e só nele há salvação. As palavras de Jesus, elas não devem apenas ser ouvidas, mas praticadas. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é Deus que se fez carne, morreu na cruz por mim e por você. Portanto, creia na sua palavra. Ele não pode mentir, Ele não pode falhar, porque Ele é santo, 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 justo e perfeito. Que Deus possa cuidar de você todos os dias de sua vida. Eu quero mais uma vez agora convidar você a fechar os olhos para que nós possamos orar. Amado Pai eterno, quero te agradecer por mais esse tempo de reflexão, dessa devocional. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa cuidar daqueles que nos ouvem neste momento, para que o Senhor possa estender tuas mãos, Senhor, e dar segurança, paz a cada um destes irmãos e irmãs, para que eles possam, Senhor, discernir aquele que é falso pregador e aquele que prega a tua palavra, Senhor, com amor, com dedicação, com zelo, para que eles possam discernir quem é aquele que realmente, Senhor, busca viver a palavra do Senhor. Oro, Senhor, para que também eles sejam discípulos fiéis, discípulos comprometidos em pisar sobre as tuas pisaduras, andar sobre elas, caminhar nos mesmos passos que o Senhor caminhou. Que o Senhor Deus possa ajudar-nos, a mim e a todos aqueles que estão neste momento em oração comigo, Senhor, a vivermos verdadeiramente o discipulado que o Senhor nos ensinou, a vivermos a ética, os valores do teu reino que foram ensinados no Sermão do Monte, Senhor, a orarmos como foi nos ensinado, a jejuarmos, a vivermos os valores, a ética que estão nas bem-aventuranças, a discernirmos os falsos pregadores e a praticarmos verdadeiramente a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro.